Tudo bem, Lindoso? Hum. A gente, volta e meia, sempre o mesmo assunto em relação ao Inter dentro de casa, ao Inter fora de casa, mais uma derrota, né, para o Vasco da Gama. Mas dá para dizer que vai ser diferente amanhã contra o Bahia, até porque o time é praticamente imbatível dentro de casa, uma postura muito mais ofensiva? Ah, é evidente, né, que a gente não tem tido as vitórias fora de casa, mas não, se eu ficar comentando aqui pode soar como um modo de desculpa, né? Mas não é. A gente tem feito os bons jogos, foram detalhes que não saiu os 3 pontos, a vitória. Vocês viram o jogo que a gente fez contra o Santos, né? Acho que um jogo onde a gente criou as melhores chances lá de gol, não aconteceu. Agora contra o Vasco, o segundo tempo principalmente, né? O jogo que a gente fez. Enfim, mas é algum detalhezinho que uma hora vai virar para o nosso lado. Mas a gente salientou que o importante de tudo é que a gente tem como recuperar isso dentro de casa, que tem sido um ponto muito forte nosso, mas que não é porque jogar dentro de casa que a gente vai fazer algo diferente que está fazendo fora. Eu costumo dizer que estamos sim jogando dentro de casa para vencer sempre, e fora também a gente está buscando vencer. Não está acontecendo por um detalhe. Mas eu acho que vai ser muito importante um resultado positivo, os 3 pontos. A gente vai ter essa parada para a Copa aí. Na volta a gente já tem umas quartas finais de Copa do Brasil. Então acho que a gente está bem preparado para fazer um bom jogo. Lindoso, e para essa manutenção do 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro, o Inter vai ter amanhã o retorno do D'Alessandro e até uma estratégia que o próprio Odair ele já revelou que utiliza, principalmente ele em casa. O quanto o retorno do D'Alessandro ele também ajuda nessa tentativa de vocês de encerrar esse último jogo da parada da Copa América com vitória? Só para deixar claro, eu não sei quem vai jogar ainda. Isso só vai ser definido hoje. Mas eu costumo dizer que independente, né, de quem jogue, acho que a gente tem mantido um padrão. É claro que todos aqui que estão aqui nessa sala conhecem, sabem como é que é o futebol. Então nem sempre quem joga o melhor vence, enfim, são coisas assim, são detalhes. Mas eu creio que a gente tem que ser mais forte ainda do que foi nos últimos jogos aqui. D'Alessandro não foi esse último jogo, a gente sabe da importância que ele tem em todos os aspectos, todos os sentidos, né? Tanto fora, vestiário, dentro de campo. Então, sem dúvida, é um baita reforço que a gente tem. E, e é isso, né? A preparação tá boa, foi um tempo maior de descanso, isso é importante também. Então, eu creio que amanhã tem tudo para a gente fazer um bom jogo e ganhar. Lindoso, amanhã é a última partida do Inter antes dessa parada para a Copa América. E você que já teve em situações desse tipo, de uma parada no meio do ano, por causa de uma competição, Copa do Mundo, Copa América, sabe que é uma pausa no campeonato e é importante entrar de férias, entre aspas, com vitória. Quão importante é para o jogador e para o time se despedir dessa primeira parte da temporada com uma vitória? É bem interessante sim, né? Até pelo fato você fica, vamos dizer, um pouco mais leve, né? De dever cumprido. O que a gente almejava no brasileiro era estar mais lá em cima, né? Acho que uns 2 jogos aí que a gente poderia ter feito pelo menos 4 pontos e nos daria hoje estar em segundo, terceiro. Acho que seria importante. Vai ser uma parada boa para descansar, né? A gente sabe, a gente já fez, se eu não me engano, 30 e poucos jogos, 31, 30, não tenho certeza. E vocês veem como é que é corrido. E a gente brinca que a tendência é só piorar, que na volta, né, vai ser mais jogos ainda. Acho que, se eu não me engano, 2 semanas de cheia somente, o resto do ano todo. E é bem complicado, mas o foco é vencer, né? Acho que manter esse 100% dentro de casa, independente se tivesse a parada ou não, acho que a mentalidade ia ser a mesma. E foi como eu falei no início. Mas sem dúvida que
pelo fato de você ficar esse tempo todo sem jogar e ficar amargar uma derrota ou um empate dentro de casa é muito ruim. Então, eu acho que a vitória vai dar essa tranquilidade para a gente descansar, desligar um pouco do futebol e voltar, né? A gente até comenta sobre essa volta que é umas quartas de final já de uma competição tão importante para nós. Você fica um mês sem atividade, acho que acaba atrapalhando um pouco, somente parte física, mas é o que tem, é a realidade, enfim. Mas pensar em quarta-feira, depois descanso e depois a gente vê o que acontece na volta. Lindoso, queria que você falasse um pouquinho sobre o Bahia. O que vocês têm acompanhado desse time que também está envolvido numa fase de quartas de final de Copa do Brasil, como você falou, pós-Copa América, que tem um técnico que conhece tão bem o Rio Grande do Sul, apesar de ter surgido no Grêmio. Queria que você falasse sobre pontos fortes, pontos fracos desse time do Bahia. Não, como você falou, a fase que eles estão, né, a mesma que a nossa. Eles também estão brigando lá em cima no Brasileiro, tem feito os bons jogos. Claro que a gente acompanha. Claro também que a gente só recebe algo detalhado depois, né, bem específicas de formas de jogar no coletivo, tanto quanto no individual. Isso é passado para nós no decorrer da semana e é claro que a gente está estudando sim algumas coisas. Sem dúvida tem pontos fortes, né? Como nós temos, então é uma questão de estratégia nossa, então não dá para comentar muito, mas a gente está estudando sim, como todos os adversários a gente faz, a gente sabe sim o que pode tirar de proveito da equipe deles e o que a gente tem que ter cuidado. Então, hoje, o último dia de preparação, sem dúvida vai ter algo mais para a gente amanhã estar pronto. Lindoso, tudo bem? Queria te perguntar um pouquinho sobre o meio-campo do Internacional. A gente sabe que o Edenilson saiu sentindo na partida contra o Vasco. Ontem a gente viu ele correndo no campo. O Patrick estava voltando, entrou no último jogo. São algumas opções que o Odair tem, mas que tem funcionado muito bem, independentemente das peças que entram. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse entrosamento de vocês e, apesar das mudanças, a coisa continuar fluindo. Foram coisas que eu falei na minha chegada, né, em algumas coletivas que eu dei, do nível que o Internacional tem. É o nosso treino muito intenso, muito forte, né? A gente tem muitos jogadores que têm condição de ser titular e que hoje não está jogando, então quando tem oportunidade está aproveitando. Eu sou uma prova disso, né? Então acho que isso mostra o nível da equipe. O Patrick vinha sem jogar muitos jogos por causa de uma lesão e voltou e fez um baita de um jogo de um segundo tempo, né, que entrou contra o Vasco, nos ajudou. Então acho que isso mostra a força do elenco. Independente da peça que entra, a gente mantém um nível de competitividade, qualidade. Isso é uma dor de cabeça boa pro Odair. Então acho que isso é importante, faz parte do projeto do ano todo, com a quantidade de jogos. Então acho que isso é muito legal, saber que quando a gente perde um, tem sempre outro ali que está à disposição e vai manter o nível da equipe. Lindoso, tu tinha falado sobre as quartas de final, né, que é o jogo mais importante do Inter depois da parada da Copa América. E como é que vocês viram enfrentar o Palmeiras, né? Porque é um adversário tão difícil de enfrentar, é tão cedo assim na competição. O Inter só joga contra um adversário. Como é que vocês veem enfrentar o Palmeiras tão cedo na Copa do Brasil? Olha, eu comentei aqui, eu alonguei, puxei lá da Copa do Brasil, mas eu não queria falar muito, né? Não vou falar muito em relação ao Palmeiras, até pelo fato, eu creio que é uma falta de respeito. Eu sei que são competições distintas, mas a gente tem um jogo importante agora, na quarta-feira, né? Comentar um pouco de um jogo que tem acho que mês para acontecer, então meio complicado. Eu sei que o que eu posso falar desse jogo vai ser um grande jogo. Isso, né? Mas o foco agora, não quero que tá falando muito de Palmeiras, mas o foco agora é 100% no Bahia. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Michael Zúcar de Lima, Perú. Vinimos a cubrir la Copa América. Te quiero preguntar por tu compañero, por Paolo Guerrero. ¿Cuánta falta crees que hizo Paolo en el partido anterior y cuánta falta crees que hará en este partido siguiente? Gracias. Olha, o Paulo
comentei algumas vezes sobre ele que só joguei contra, né? Brinco com ele que algumas coisas que um dava pancada no outro, mas sempre na brincadeira. E hoje, pelo pouco que eu conheço, vejo um Paulo bem motivado, que vocês verem aí dentro de campo, números dele têm ajudado bastante, né? E creio que a gente tem muito ainda a conquistar no decorrer desse ano, nas competições, as brigas que a gente vai ter nessas 3 competições. E sem dúvida que é um jogador muito importante, né? Pela história dele, pelo que ele vem fazendo no Internacional. Então, a gente sempre quer ter o elenco todo, mas a gente sabe que, por causa da seleção, não pode estar disponível. Exaltar também o Rafa aqui, um baita de um jogador também, amigo meu. Então, são 2 jogadores de grande qualidade, mas sem dúvida que um jogador da qualidade do Guerreiro faz falta sim. Então, a gente... não é dizer que sentiu, mas a gente queria ter ele aqui, né? Como a gente queria ter todos, mas infelizmente não dá. Mas é um baita de um jogador e sempre, independente, pode ser na seleção do Peru, no Internacional, vai fazer falta sempre. Lindoso, aqui à sua direita. 2 perguntas, por gentileza. A primeira, vocês chegam a tratar o jogo de amanhã como um duelo de 6 pontos, tendo em vista que o Bahia está a 1 ponto à frente do Inter, é 6º, e o Inter é 7º. E minha segunda pergunta é, até não sei se você tem esse controle, mas amanhã você vai para o 10º jogo seguido como titular. Como é que você tem se sentido em relação a isso? Sem dúvida, se está na frente, né? Acho que aí aumenta mais ainda a responsabilidade, o que o jogo representa. Já é uma equipe que a gente não... já é um adversário que a gente não deixa desgarrar, né? A gente já joga 2 pontos para trás. Então, bem importante, aumenta ainda mais o nível de concentração, o nível de competitividade, enfim, de tudo, para o nosso êxito final, que é a vitória. Bom, em relação à minha sequência de jogos, fico feliz, né? Sabe, pouco tempo de descanso, viagens, né? E você fazer 2 jogos é um certo cansativo também, mas tenho me preparei bem para chegar a essa situação. Então é importante, quero estar ajudando sempre, fazer meu papel, primeiramente sempre o grupo, né? Vitória, independente de quem jogue, ou de quem tem uma atuação ou outra individual, mas prezando sempre o grupo, a vitória do Inter. Então, mas eu fico feliz por essa parte minha, de ter essa sequência boa. Espero manter meu nível de jogo, estar sempre ajudando meus companheiros para estar jogando. Rodrigo, o Internacional tem uma temporada muito boa. Copa Libertadores da América se classificou com uma rodada de antecedência, teve vitórias, teve apenas 2 empates diante de um River Plate, que é considerado o atual campeão. Como fazer para que essa campanha da Libertadores seja espelho no Campeonato Brasileiro? E uma última, como é para você substituir o Rodrigo Dourado? De nome vocês são iguais, mas as características são totalmente diferentes. E você vem fazendo como nessa sequência que você falou, vem fazendo ótimas partidas. Eu comentei outra vez em relação fui perguntado sobre por que não, né, de manter o mesmo nível. A gente quer ganhar todas. Por um detalhe ou outro, não, como eu falei, não aconteceu. Não tem essa que a gente, porque é brasileiro, a gente não vai entrar concentrado, hoje pode perder, vai entrar relaxado. Não, a gente quer ganhar sempre. A gente vai ser um time vencedor. Então, cada jogo a gente tem que matar um leão, a gente tem que ganhar, né? Então, é claro que quando tem uma derrota, até mesmo nas vitórias, a gente tem nossas cobranças, né? A gente nunca gosta de perder e sempre quando a gente ganha, a gente já pensa o que a gente pode melhorar também. Então, é assim que vai mudar essa chave do Brasileirão. Em relação ao Dourado, minha opinião, a gente tem sim muita coisa em comum, né? Discordo um pouco em relação de ser diferente. Talvez eu jogue numa outra função também um pouco mais à frente, que eu vi pouco o Dourado fazer, mas hoje, na função que eu jogo, eu vejo muita coisa parecida entre a gente, né? Até porque
não tem como jogar na mesma função e ter coisas distintas. Então, a gente conta, né? Tem treinado, tem feito o trabalho dele. E acho que tudo vai dar certo para ele já estar disponível nessa volta aí nesse recesso que vai ter. E aí fica, como eu falei, todo mundo quer jogar, né? A gente sempre vai existir, sempre vai ter essa briga sadia. Então a gente sempre tem que fazer nosso trabalho dentro de campo, no dia a dia, treinamento, jogos e deixar na mão do treinador, que é ele que escolhe. Lindoso, te fazer duas perguntas, se me permite. A primeira, você falou que o treino vai decidir quem vai jogar ou não, mas o Edenilson é dúvida. O que vocês perdem sem ele no meio do campo, até pensando na intensidade que ele dá, característica de verticalidade? E o Inter pode, vencendo o Bahia, dependendo de resultados, chegar na parada no G4. Quanto vocês pensam nisso de deixar essa boa impressão com uma vitória e ir para a parada mais tranquila no G4 também? Olha, esses dois também são, se por um acaso o Ed não jogar, né? Se por acaso for o Patrick substituto dele, foi como eu falei, eu não sei. Mas são jogadores também um pouco parecidos, né? Jogadores que chegam bem na área, jogadores que fazem gols, né? Então acho que só muda um pouco a perna, né? Um destro, outro canhoto, então muda um pouco o posicionamento ali, mas eu creio que vocês viram, né? Como o Patrick entrou no segundo tempo, deu uma cara nova ao nosso time também, a intensidade que ele coloca no jogo. Então acho que, sem dúvida, vai manter o nível da equipe se por acaso o Ed não jogar. E a outra... Sim. Olha, a gente sabe que isso tá primeiro, segundo, terceiro, G4, G6, é muito consequência, né, de jogos. Eu acho que é muito cedo. É claro que a gente quer se manter, vamos dizer, em primeiro. A gente quer estar em primeiro sempre. Mas a gente pensa jogo a jogo. Não é? Acho que é consequência. A gente, se ganhar, pode estar no G4, como também não pode acontecer. Então a gente não pode ficar criando essa expectativa. Acho que a única expectativa que a gente pode ter é de ganhar o jogo. Que isso aí, ninguém nos tira os 3 pontos. Agora a gente sabe que tem que torcer para outros adversários, empatar ou perder, enfim. Mas G4, primeira posição, é reflexo de cada jogo, de cada vitória que a gente vai conquistando no decorrer da competição. Bom, Lindoso, é o último jogo do Inter antes da parada para a Copa América. Eu queria que você fizesse um rescaldo seu e também do Inter, né? O Inter perdeu o Campeonato Gaúcho, classificou em primeiro na Libertadores. O que você enxerga do Inter nesse primeiro semestre? Olha, a gente, na verdade, não teve um início muito bom, né? Mas, principalmente falando do estadual, mas vou dizer que muito bom, né? Se você pegar num contexto geral, a gente não ganha o título, mas que são 2 jogos empates, né? Decidido em pênaltis. Você tem uma Libertadores com 2 rodadas de antecedência, você já está classificado, com uma em primeiro lugar. E na Copa do Brasil você classifica também, 2 jogos bons, sem sustos. E no Brasileiro a gente está no meio de tabela, como foi falado há pouco, há uma vitória de entrar no G4. Então acho que um bom primeiro semestre que a gente fez, sim. E a gente fala, né, já comentou que na volta são um mês e meio, 2 meses que vai definir muita coisa até o final do ano, né, que vai se resolver as quartas da Copa do Brasil e tem nesse período 8ª da Libertadores. Então são coisas difíceis, mas é uma análise muito boa. Se você pegar números em competições, tudo que aconteceu, a única que a gente não ganhou, mas também, vamos dizer assim, não perdeu no jogo, a gente perdeu no pênalti, né, que eu creio que é uma outra situação. Mas eu creio que um bom ano. Eu também, falando da parte minha, no início não vinha jogando. Quando iniciei, que ia ter uma chance de jogo, tive aquela lesão contra o Grêmio. Fiquei de fora alguns jogos. Normal que perca um pouco de espaço. Mas pude voltar bem, né? E tá ajudando a equipe e assim continuar. Valeu, gente.